Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar sobre a mostra de cinema no ar que está tendo na Estação Botafogo, tá? Filmes maravilhosos, filmes sensacionais, filmes muito bacanas mesmo, vale muito a pena vocês procurarem isso no YouTube ou então em sites que passam filmes mais clássicos, né, que você paga lá uma quantiazinha todo mês, como Cinema Livre, por exemplo, tá? E hoje eu quero falar com vocês de um filme que aqui no Brasil foi intitulado como Fúria Sanguinária. Esse filme, gente, ele é estrelado pelo James Cagney. Quem não conhece esse ator, cara? Esse ator, ele é simplesmente sensacional. Ele só fazia papel de vilão, mas de vilão psicopata, extremamente violento. Quando você vê os filmes dele, você vê o grau de violência dele, você pensa que você está vendo uma coisa da década de 30, que foi filmes que foram deles, que foram feitos na década de 30, na década de 40, né? E você vê a super violência, né, dos personagens desse ator, né? Só a cara dele já dá medo, gente. Parece que ele é um bandido mesmo, né? A impressão que dá é essa, né? E ele é um daqueles bandidos violentos, psicopatas. Pra você ter uma ideia, teve um filme que ele deu uma laranjada, né? Pra namorada dele. O personagem deu uma laranjada. Mas não foi uma laranjada no copo, com gelo, com adoçante, não. Ele pegou uma laranja e enfiou na cara da mulher mesmo. Uma laranjada mesmo, que eu tô querendo dizer. Entendeu? Então, só pra vocês terem uma ideia, imagina isso na década de 30, 40, né? Então, ele sempre fez personagens realmente violentos, que matavam sem dó nem piedade, que matavam até com certo prazer, psicopata mesmo. O negócio era. E é interessante a gente perceber, a gente que pensa que essa violência é um fenômeno mais, de repente, da década de 80, né? Que a gente vê alguns filmes que eram super violentos também, né? Da década de 80, né? A gente percebe que o James Cagney, essa violência do James Cagney era muito aparentemente ele é muito desproporcional para a época que ela foi feita. A primeira impressão que dá é essa. Então você realmente fica é, perplexo, um pouco surpreso, né, com essa violência nesses filmes antigos, com essa explosão de violência nesses filmes antigos, né, que só o James Cagney sabia fazer com muita maestria, diga-se de passagem, tá? Mas depois dessa introdução, né, vamos dizer assim, até um certo ponto apaixonado, né, do James Cagney, né, o que eu posso falar desse filme? Qual é a sinopse desse filme? Ele é líder de uma quadrilha, tá, que está assaltando um trem, tá, ele assalta esse trem, ele é, usa de grande violência, né, contra o maquinista do trem, contra as pessoas que estavam no trem, coisa e tal. Ele acaba fugindo da polícia, né? Mas no final das contas a polícia começa a perseguir ele, né? E aí ele acaba dando o braço a torcer. E como ele tinha cometido um assalto menor antes do assalto do trem, e foi praticamente um em cima do outro, né? Ele acabou se entregando e confessando o crime de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, para receber uma pena mais leve. O problema é que enquanto ele estava na cadeia, né, um dos capangas dele, né, acaba traindo, vamos dizer assim, tendo um caso com a mulher dele, né? E aí fica aquela situação. Esse capanga, né, quer aproveitar que ele está na prisão e tenta mexer os pauzinhos para os caras lá dentro da prisão tentar matar ele, né? E aí a mãe dele, né, que também não era flor que se cheirasse, né, ao saber que estavam tentando matar o filho na prisão, ela tenta matar o capanga, né, no caso, tá? Mas ela acaba sendo assassinada vamos dizer assim, pela nora, né? Vamos dizer assim, né? Acaba sendo assassinada pela nora porque a nora estava tendo um caso com esse capanga aí, né? E o James Cagney não sabe disso. Ele fica sabendo. Agora, ele tinha, né, uma paixão pela mãe, né? Uma paixão assim meio
edipiana pela mãe, né? Uma coisa meio que de Édipo ali pela mãe, embora a mãe já fosse uma senhora de idade, coisa e tal, mas ele tinha aquela paixão pela mãe e quando ele, né, descobre que a mãe foi assassinada, né, acabou sendo assassinada, né, ele recebe essa informação na prisão, ele tem um surto violentíssimo, né, e ali realmente a interpretação dele foi sensacional, foi bem bacana mesmo. Por um outro lado, você tem a polícia também atrás dele, né? Ele está preso, né? Os policiais que estavam atrás dele desde o início do filme sabiam dessa jogada dele de se entregar e confessar um crime de menor, vamos dizer assim, menor tempo de punição, né? E eles queriam, na verdade, era pegar ele por causa do assalto ao trem, que daria, de repente, até, acho que se não me engano, cadeira elétrica pro cara. Ou cadeira elétrica. Ou a pena de morte, né, no caso. Eles estavam querendo fazer isso, né? E aí botaram um policial infiltrado dentro da prisão para ser o companheiro de cela dele, para poder fazer amizade com ele, conhecer ele, coisa e tal, para quando ele saísse da prisão eles terem a oportunidade de fazerem uma tocaia, né, uma tocaia para prender ele mesmo pelo crime lá do trem, fazer ele, vamos dizer assim, ser ligado, né, a esse crime do trem que não estava sendo ligado ao crime do trem, né? E aí é interessante, né, que ele vai acabar orquestrando, né, logo depois que ele descobre que a mãe é assassinada, ele fica doido para sair da prisão para se vingar do cara que ele acredita que matou a mãe, né? E aí o que acontece? Ele acaba planejando uma fuga, ele já estava planejando essa fuga antes, né? Com o policial infiltrado sai da prisão junto com a quadrilha, ele consegue levar alguns membros da quadrilha para fora, né? E esse policial infiltrado vai junto. Aí eles vão planejar um outro crime, né? Um outro crime onde eles iam assaltar, tipo assim, uma espécie de refinaria, né? Assaltar o caixa, o cofre de uma refinaria, né? Só que um dos caras que tinham, né, sido presos pelo policial, né, estavam na quadrilha, né, acabou indo para a quadrilha para dirigir um caminhão que ia ser utilizado no assalto a essa refinaria, né? E aí o cara aponta pro James Cagney que o cara era policial, né? E aí já viu, né? Foi a sequência final do filme, né? Na verdade, esse policial já estava ali, né? Vamos dizer assim, colocando, ele acabou pegando um rádio que estava quebrado, né, da esposa, né, no caso, né, do James Cagney, né, e transformou aquilo numa espécie de sensor, né, numa espécie de uma coisa que emitia, né, uma espécie de aparelho que emitia uma frequência, um sinal para poder localizar, né, então aquilo já estava coalhado de policiais, né, os policiais acabaram chegando no momento do assalto, né. Aí você tem a sequência final, né, que o James Cagney tá dando tiro para tudo quanto é lado, dando tiro de escopeta, dando tiro de arma, de revólver, coisa e tal, não sei o que. Até que ele sobe no alto de um negócio redondo, né, que deve estar cheio de combustível, cheio de gás dentro, né, e aí ele acaba, né, se matando, destruindo aquele negócio, fazendo uma explosão, quer dizer, explosão gigantesca, parecia, é claro que não era, mas parecia uma explosão atômica, né? E aí é aquela coisa, esse personagem extremamente carismático, extremamente violento, né? Extremamente difícil de ser pego pela polícia, só vai conseguir morrer nessa explosão de proporções, né, astronômicas, vamos dizer assim, né? Então o final do filme acabou ficando até meio engraçado, né? Porque ele só conseguiu morrer com uma baita de uma explosão explodindo uma refinaria inteira, né? Então foi interessante esse final desse filme, né? E, gente, foi um filmaço, cara. É um filme de ação, tá? É interessante a gente perceber que os filmes no ar, né? Você tem ou aqueles filmes, né, de investigação policial, de homicídio, que você vai ter lá um detetive investigando, 1000 personagens que são suspeitos, 1000 personagens fazendo maquinações. E aí o que acontece? Você vai ter um filme muito centrado no diálogo, né, dos personagens para você poder compreender. E esses filmes eles acabam ficando um pouco cansativos, tá?
Mas você também tem filmes noir de ação que são muito parecidos, eles têm uma semelhança, uma proximidade muito maior com a realidade do nosso cinema hoje, né, que é mais filme de ação, filme de tiroteio, de porrada, de bomba. Você tem também isso no cinema noir, né? E é muito bacana de você ver, né, que esse tipo de cinema, né, que está sendo feito lá na década de 40, ele tem uma certa proximidade com os filmes de ação que a gente vê hoje também, né? Então, o cinema noir não é só aquela coisa mais cerebral, mais centrada no diálogo dos personagens, na trama, né, das histórias de investigação, de assassinato, né? Mas você também tem uns filmes de ação que são bem até explosivos mesmo, como esse do James Cagney, né? E ver esse ator trabalhando, gente, é um deleite para os olhos. Ele realmente, as falas também, né? As falas mal criadas, irônicas também dele, né? Que lembram as falas do Humphrey Bogart em alguns outros filmes também, mas o Humphrey Bogart era aquele negócio, era aquele mocinho maldito, né? Aquele mocinho cheio de defeitos, né? O James Cagney não, o James Cagney é um vilão mesmo, ele não presta, ele é o cão chupão do manga, ele é o coisa ruim, entendeu? Ele é o Exu Caveira, entendeu? Ele é um negócio assim, bem ruim mesmo, entendeu? E, pô, ele fazia isso com muita maestria. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacial.tudojunto.com.br. Futuramente a gente conversa sobre mais filmes do cinema noir com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.